O tema é o coração de Faraó. Anote os versículos para que depois você possa procurar e conferir a veracidade desse estudo. Êxodo capítulo 7, versículo 13 a 14. A Bíblia relata que o coração de Faraó era mau contra o povo de Deus. O exemplo da maldade do coração de Faraó serve para nos alertar quanto à necessidade de cuidar dos próprios sentimentos e emoções. Da mesma forma que Faraó não conseguia perceber a sua situação, muitas vezes não vemos o que estamos fazendo de errado e precisamos de ajuda. Como está o seu coração hoje? Vamos refletir sobre a situação do coração de Faraó e aprender para as nossas vidas. Primeiro, coração duro. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Êxodo capítulo 7, versículo 13. O texto de Êxodo relata 11 vezes que o coração de Faraó se endureceu. Mas será que Deus é quem endurece o nosso coração? Na verdade, o texto esclarece que Deus revelou a situação real do coração de Faraó para mostrar a sua maldade. Na mitologia egípcia, acreditava-se que quando uma pessoa morria, passava por um julgamento no tribunal dos deuses e seu coração era colocado de um lado de uma balança e do outro a pena da verdade. Se o coração fosse mais leve do que uma pena, a pessoa seria absolvida. Mas se fosse mais pesado do que a pena, então seria condenado. Por isso, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar que estava se condenando segundo suas próprias crenças. A própria crença do Faraó o condenava, pois se o seu coração deveria ser mais leve do que uma pena, estava longe da sua realidade, pois o seu coração era maldoso e duro contra o povo de Deus. A solução para um coração duro é pedir ao Senhor que tire as pedras e conceda um novo coração sensível. Está no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Esta obra é do Espírito Santo que nos convence do erro e muda o nosso coração para ter uma nova vida. João, capítulo 16, versículo 8 a 11. Não permita que o seu coração endureça. Segundo, coração obstinado. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Êxodo capítulo 7, versículo 14. Faraó era o chefe supremo da maior nação do mundo antigo, por isso não existia ninguém acima dele que o fizesse temer. Em suas crenças, o Faraó também era considerado um deus venerado pelos egípcios. Então não cogitava limites em suas ações. Muitos faraós famosos eram conhecidos por suas proezas e grandes construções, mas também por sua perversidade contra os escravos e povos inimigos. A obstinação se tornou um traço de personalidade dos soberanos egípcios, bem como de outros grandes líderes mundiais. A pessoa obstinada não aceita correção, não muda, não reconhece seus erros, persiste no que está fazendo sem mudar. O próprio povo de Deus, ao sair do Egito, ficou com seu coração obstinado contra Deus e não se arrependia dos seus erros. Está no livro de Salmos 78, verso 8. A obstinação é um sério problema de pessoas que não conseguem reconhecer defeitos. Muitos líderes também se tornam obstinados e não aceitam correção. Filhos educados sem limites também correm o risco de crescerem obstinados e sem refletir sobre as consequências de seus erros. Não deixe o seu coração ficar obstinado. Terceiro, coração inconstante. Êxodo capítulo 14, versículo 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo
e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Deus mandou 10 pragas para o Egito para avisar a Faraó e fazê-lo libertar o povo de Israel, mas ao final de cada praga o Faraó prometia deixar o povo ir embora se a praga cessasse. Mas quando parava, se arrependia e não os libertava. Êxodo capítulo 8, versículo 8 a 9. Essa inconstância no coração do Faraó o impedia de mudar de atitude. Por isso, cada vez mais e maiores eram as pragas contra os egípcios. Toda vez que tentava mudar, logo não conseguia, pois a sua maldade era maior. A pessoa inconstante não consegue consolidar boas decisões, pois logo muda de ideia. Como uma planta sem raiz não frutifica, e quando vem uma tempestade não permanece de pé. Deus não se agrada da inconstância do coração humano. Tiago capítulo 1, versículos 7 a 9, que na verdade está preso ao pecado e aos prazeres que impedem de mudar. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Não deixe o seu coração ser inconstante. Cuide do seu coração. E para finalizar o nosso estudo, a condenação de Faraó estava prescrita por suas próprias crenças, pois tinha um coração duro, obstinado e inconstante. Estas características nos ensinam que precisamos manter nosso coração sensível, disposto a mudar e obediente a Deus. Muitas circunstâncias da vida vêm para tratar o nosso coração. Basta cuidar dos sentimentos, emoções e atitudes que nutrem nossa vida e revelam o real sentido do nosso interior. Para cuidar do nosso coração exposto às maldades do mundo, precisamos primeiramente entregá-lo a Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 26, que não nos acusa, mas mesmo nos conhecendo, perdoa. 1 João capítulo 3, versículo 20 a 21. Entregue seu coração nas mãos de Deus e o mais Ele fará. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, reflita nela.